Bom, já está aqui conosco no Jornal da Manhã a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, que todos os dias está no 3 em 1 a partir das 5 da tarde. Bom dia, Vera, como vai? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste nessa manhã de terça. Ô Vera, quanto mais se aproxima o prazo final para o Congresso definir as regras para as eleições de 2018, mais parece se abrir o leque de opções. Em um evento ontem aqui em São Paulo, o que foi defendido foi a volta do financiamento privado e a adoção do semipresidencialismo no Brasil. E eu pergunto para você, Vera, são propostas fáceis ou difíceis de se implementar, hein? Muito difíceis, Thiago. Você veja que a decisão que acabou com o financiamento privado, essencialmente o financiamento empresarial de campanhas, foi uma decisão tomada em ADIM. Portanto, considerou-se que era inconstitucional esse tipo de financiamento. Para se voltar ao financiamento privado, é necessária uma mudança constitucional e a certeza de que ninguém vai questionar o Supremo Tribunal Federal. Porque se a maioria dos 11 ministros considerou que aquilo afrontava a Constituição, é bem provável que quem se sentir contrariado com uma eventual volta do financiamento empresarial de campanhas, principalmente os movimentos aí de combate à corrupção, a OAB, que foi quem questionou da outra vez, volte a judicializar a questão. Então, você fazer isso num prazo tão exíguo como o que existe agora para aprovar uma mudança, que é pouco mais de um mês, e também tão perto da eleição, de uma que vai ser a eleição mais disputada, mais cheia de complexidade dos últimos anos, é no mínimo temerário. Mais ainda você mudar o sistema de governo, você mudar do presidencialismo que nós temos hoje para o tal semipresidencialismo, defendido ontem tanto pelo ministro Gilmar Mendes quanto pelo presidente Michel Temer, e que ganhou elogios até do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para você fazer isso, você tem que mexer em não um aspecto, mas vários da Constituição. O sistema de governo faz com que várias outras decisões que estão determinadas na Constituição sejam tomadas. Várias outras formas de organização do Estado dependem dessa. Portanto, não é uma mexida fácil, não é uma mexida consensual. O próprio PSDB acabou de defender outra coisa no seu programa de TV, defendeu o parlamentarismo puro. Então você veja que parece que estão jogando várias propostas para o ar, como balões de ensaio, para ver o que para, né? O que para lá. Eu não acho que seja razoável que, diante de uma crise política, com contornos de crise institucional que o Brasil vive há anos, se comece a discutir mudanças tão sérias, tão profundas, nessa base do se colar colou. Ah, vamos fazer assim, o que você acha de fazer assim? Não dá para ser dessa maneira, em reuniões na madrugada, em palácios, na base de sugestão, olha, se tal coisa não deu certo, por que a gente não tenta assim? Não é cobaia, o país não é cobaia, a população brasileira não é cobaia, a coisa está me parecendo que está fugindo do controle e fugindo de uma responsabilidade que os atores deveriam ter nesse momento. Vera, o Brasil parece perdido, a Alta República parece perdida nessa questão, inclusive hoje vem de volta o Supremo Tribunal, através do ministro Barroso, em entrevista de página inteira na Folha, também dando um picote nesse assunto. Os 3 bilhões e 600 arrepiam a sociedade. Qual o caminho que a gente encontra nisso, hein, Vera? Pelo menos nas suas fontes. Você veja, Joseval, o ministro Barroso foi um dos principais mentores da proibição do financiamento privado empresarial de campanha. Ele foi quem propôs a ação quando era advogado, depois quem relatou foi o ministro Fux, mas ele foi muito militante do Supremo pelo fim do financiamento privado. Ele foi o primeiro a falar no Supremo a respeito. Exato. E agora ele mantém isso e diz que os 3,6 bilhões são despropósitos. Que eu concordo, o valor é elevado, embora seja metade do que se gastou em 2014, por exemplo. Então já se teria uma campanha mais barata, mas o que ele diz é que os cofres públicos não podem arcar com isso num tempo de tanta crise. Então qual é a solução? O que o ministro Barroso defende? Que se faça campanha em cima de um caixote de feira? Não é factível no Brasil. Isso é pura demagogia. Não é possível que ele ache que num país com as dimensões continentais do Brasil seja possível fazer campanha para a presidência da República sem gastar dinheiro.
É só na base do Twitter? Ele acha que se elege um presidente da República? É no Facebook? Não, não é. Não acontece dessa maneira. Isso é lenda, é história da carochinha. É coisa para querer inflamar militância na base do gogó. Não é assim que se faz. Então, se proibiu o financiamento privado empresarial de campanhas, há que se ter responsabilidade. E aí é caso dos ministros do Supremo, é caso para os deputados, para os senadores e até mesmo para a imprensa, que não pode cobrar que tudo é errado. A gente não pode ficar aqui falando que financiamento privado é um absurdo porque enseja corrupção e que financiamento público é um absurdo porque o Estado não tem dinheiro. Porque financiar a democracia é uma função precípua da democracia, porque senão qual é a solução? A solução é a ditadura. A ditadura custa barato, não precisa ter eleição. Então vamos parar um pouco de infantilismo no Brasil e pensar que há que ter uma saída, certo? Se não pode financiamento privado, ele tem de ser público. E aí definir um valor que seja factível e que a sociedade entenda que deva pagar para ter eleições, que é uma coisa básica da democracia.